E agora a gente inicia o nosso programa com um entrevistado super especial, que é o Lorivaldo dos Santos Souza, esse quilombola pesquisador, né, que vem aí da ciência à ancestralidade. Ele é biólogo, terapeuta nutricional, raizeiro calunga, especialista em inteligência emocional, mestre em desenvolvimento sustentável, agricultor de fruticultura, pesquisador de nutrição para crianças com espectro do autismo. E, nossa, que currículo bom, hein, Lorivaldo? Que legal. Eu espero que você consiga trazer tudo isso na nossa conversa de hoje. Primeiramente, boas-vindas, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Você que está vindo pela primeira vez aqui no estúdio da Rádio Nacional dos Povos. Esse é o Estúdio Escola. A gente tem trazido pesquisadores quilombolas, indígenas e de povos tradicionais para poder falar um pouco sobre suas pesquisas. A gente que tem feito esse movimento de facilitação dessa linguagem acadêmica para a sua casa, né? Porque se você está ouvindo de casa, você quer entender sobre o que o Lorivaldo escreveu na dissertação de mestrado dele, sobre o que ele fala, sobre o que ele pesquisa. Então assista, acompanhe a nossa entrevista que a gente vai falar de uma forma que consiga, que dê para chegar aí nos seus ouvidos. Lorivaldo, bem-vindo. Muito obrigado. Satisfação estar aqui com vocês. Queria dar uma boa tarde para os companheiros aí que estão na escuta, os quilombolas, indígenas, geralzeiros, extrativistas, pessoal do campo aí de forma geral e o pessoal também dos centros urbanos. É isso aí, boa tarde. É isso aí. Já para a gente começar, a gente já chega com aquelas perguntas assim maravilhosas, né? Em que medida a substituição gradual da roça de toco por práticas mecanizadas representa uma transformação econômica, mas também uma ruptura cosmológica na relação do povo calunga com o território? A roça de toco, ela não é só um sistema de produção de comida. É uma estratégia até tecnológica que os calunga criaram. Não só calunga, quilombolas também criaram para se conectar com a natureza. Esse processo de conexão permitiu que essas comunidades fossem capazes de produzir o próprio alimento. Produzir seu próprio alimento é também garantir sua autonomia, sobretudo a autonomia do mercado. Você pegar como base, por exemplo, comunidades rurais a 120 km dos centros urbanos. A estratégia para sobreviver nessas comunidades, nos quilombos, é produzir em primeira mão, produzir seu próprio alimento. E também acredito que muitas das tecnologias criadas pelos quilombolas, pelos povos do campo de modo geral, são recursos tecnológicos que é usado para sobrevivência. E esses recursos, por exemplo, a gente pega aqui pilão e mão de pilão. Nos quilombos hoje você encontra máquina de beneficiar arroz. O pilão e a mão de pilão é um recurso tecnológico que era usado para descascar o arroz. Essas tecnologias, quando você utiliza elas como parte do processo produtivo, sobretudo nas roças de toco, que é o sistema de corte-queima, eu pesquisei sobre o sistema de corte-queima. Tempo de pousio numa roça de corte-queima, ele é diferente de uma roça mecanizada com trator. Só que assim, é um sistema que mostrou eficiência. Por que sistema de corte-queima? Porque você faz a derruba, tu queima para depois plantar. E é, de fato, um sistema hoje que é criminalizado pelos órgãos ambientais. Sim, e eu acho que o mais legal é que se mantém uma prática, uma tradição que foi feita, que foi realizada há muito tempo, né? Acho que traz uma qualidade também muito específica para o produto que está sendo produzido para o que a gente vai consumir, né, naquele momento. É, Hoje, as pessoas, né, a gente tem um entendimento do alimento orgânico. E esse alimento que é orgânico vendido nesses grandes mercados, eles têm um preço, assim, alguns valores que são bem altos comparado com algumas outras mercadorias que têm uma produção ali mais mecanizada, que tem uma produção mais, enfim, depende dessa rapidez, dessa agilidade, né?
E quando você traz dentro da sua pesquisa esse tipo de manejo, a gente entende o porquê é importante e necessário consumir cada vez mais produtos que venham das mãos dos produtores familiares, dos agricultores quilombolas, porque além de não ter esse preço do grande mercado do alimento orgânico, ele ainda mantém uma prática muito saudável, né? Você disse na sua dissertação que o fogo ele pode ser entendido como uma tecnologia ancestral de manejo. A gente sabe que o discurso ambiental que é dominante tende a criminalizar essa prática enquanto legitima os impactos do agronegócio, por exemplo, né? Por que isso acontece? Por que você acha que esse discurso, por que você acha que essa criminalização acontece? Primeiro passo, eles não conhecem o sistema. Quem criminaliza o sistema de corte e queima não conhece o sistema e também não conhece a dinâmica da natureza nesse processo de fazer a autorreparação dela mesma. A natureza, ela muda por si só. Ela já tem uma dinâmica. O sistema de corte e queima, você queimar, tem 2 tipos de queimada que as comunidades utilizam. Tem a queimada que é no fim da chuva. Tu vai queimar. Quando você faz a queimada no fim da chuva, o nível de biomassa verde ele está tão concentrado que o fogo ele não consegue avançar muito. Ele vai queimar só espécie pioneira, só gramíneas, só capim. O que acontece? Quando você queima após a chuva, no período da seca, se tiver queimada criminosa ou queimada que aconteceu de forma natural, ela não avança. Você não vai ter destruição nem parcial da área que foi incidida ali pelo fogo. Por quê? Porque quando você queima no fim da chuva, você aumenta o nível de biomassa verde no período da seca. Então, o volume de biomassa verde ela vai servir como uma proteção para aquela área que tiver incidência do fogo. O outro ponto é que sempre existiu o sistema de corte-queima, sempre teve queimada. Ou que foi queimada, realizada como ferramenta de manejo, que é o que eu trago. O agricultor no campo, sobretudo o quilombola, ele queima para manejar a natureza. Depois que você faz a queimada, o que é que você tem? Cinza. Cinza, ela é um fertilizante para o solo. Quando você faz esse tipo de queimada, que ela é manejada, você não impacta de forma tão degradante quando você faz, por exemplo, uma grande lavoura. Os grandes proprietários de terra, o que eles fazem? Passa correntão, derrubada. Não queimou, mas ele fez uma limpeza total daquela área que vai ser cultivada. E outra coisa, no sistema de corte e queima, geralmente as roças de toco ela é pequena e esse fogo ela é manejado. Você faz um acero no entorno da roça para que esse fogo não saia, você faz a queimada, você faz o plantio e depois você deixa essa área ficar repousando. Em poucos tempos, na dissertação eu trago esse tempo de pousio para as áreas que é cultivada no sistema de corte e queima e também para as áreas que é cultivada com trator. É totalmente diferente. Você faz um desmate seletivo, você não desmata na totalidade. Quando você pega uma grande lavoura, por exemplo, vamos pegar aqui, eu não sou contra a monocultura, mas vamos pegar uma lavoura de soja ou eucalipto, que foi feita uma monocultura e uma grande área teve a remoção total da parte vegetal ali. O tempo de pousio, se tu deixar de forma natural que isso aconteça, vai levar muitos anos. E no sistema de corte-queima é poucos anos, é 1 ano, 2 anos. Tem área que 1 ano a área já pode ser cultivada novamente. Então, você criminalizar o fogo, mesmo você tendo dados, quais são os dados? A natureza está de pé. Se tu olhar, vamos olhar a nível de Brasil, onde existe comunidade, quais as áreas mais preservadas hoje que nós temos no país? É onde tem comunidade. Então, se essas áreas onde as comunidades estão presentes, comunidade é ocupando há 250 anos, ocupando a mesma área, e quando tu chega, o nível de biomassa verde ali praticamente não está intacto, não foi mexida. E o tempo todo, o homem que está no campo, ele está lidando ali com a natureza, só que ele está dando tempo para ela ir se recompondo. Então, esse tempo, essa relação harmoniosa que o agricultor tem com a natureza, mesmo fazendo o sistema de corte-queima, que não é de forma degradante. Você não coloca o fogo e deixa ele queimar de forma
descontrolada. Há um controle, há um manejo que é feito. E o outro ponto é que, se essas áreas estão de pé, é a prova que o sistema de corte e queima ainda tem eficiência. E ele é feito. Ele não parou de ser feito o sistema de corte e queima, só que com algumas mudanças. Vou te dar um exemplo. Tem muitas reportagens aí que apontam o quanto de queimada que teve incidência mesmo no ano passado. O que acontece? Quando você para de fazer a queimada no fim da chuva, fogo criminoso, fogo de forma natural, que acontece nas áreas de mata, ele avança muito mais rápido. Então, o que você perde de biodiversidade vegetal e animal é muito grande. Cobra, jabuti, animais que rastejam, que é mais lento, eles vão ser dizimados quando você tem um fogo que é descontrolado. Então, essa estratégia que o homem do campo utilizava para controlar o fogo, que é o fogo feito no fim da chuva, ela era eficiente. Porque quando acontece, essa queimada ela não avança tanto. E eu acho que tudo que é em excesso, eu acho que as coisas são um equilíbrio, né? As pessoas precisam, acho que, olhar pro fogo também, assim como olha para a água, porque é um artifício, artifício não é um artifício, mas é uma natureza que está aqui para colaborar, não existe para ser usado. O ser humano que utiliza de uma forma, acho que descompassada e acaba passando do ponto. Quando se usa com uma inteligência, né? Acho que isso que você traz é uma expertise que vem de África também, né? Acho que isso simboliza, acho que fica muito marcado dentro da cultura quilombola como as tecnologias usadas na agricultura, trazidas de África, ainda contribuem para a conservação e a proteção de áreas ambientais. E aí, quando a gente fala, quando você fala das áreas que são protegidas, eu lembro que no ano passado, ainda durante a COP30, a CONAC, junto com o Instituto Socioambiental, lançou um estudo dentro só da Amazônia Legal ali, onde detectou que 97%, que onde tinha território quilombola, mais de 97% da biodiversidade estava conservada. Isso não contribui só com a sobrevivência desse ecossistema que vive ali, mas também com o clima, né? Que é uma contribuição. A gente sabe que as árvores, a gente sabe que a floresta são captores de carbono, e isso colabora com o equilíbrio climático, com essa adaptação climática, e a gente tem visto que tem acontecido cada vez mais tragédias climáticas, como aconteceu no Pernambuco, em Paraíba, que atingiu quilombos também. Porque é isso, né, gente? A natureza dá a resposta. E aí, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como que a perda da agrobiodiversidade afeta não apenas a alimentação, não apenas aquilo que sai diretamente da natureza, da biodiversidade, mas também o que está no subjetivo, né? A memória coletiva, a cultura, a continuidade cultural do quilombo Calunga, da comunidade Calunga, acho que das comunidades quilombolas em si. Como que afeta? Assim, ó, só pegando um gancho na fala sua, sobre a questão que tu falou. Saberes que vêm de África. Esses saberes, muitas vezes, ele é negado. Nós temos um país que é africanizado, com pequenas Áfricas construídas, instituídas, nos quilombos, por exemplo. Se nós olharmos a geografia do Brasil, nós vemos que o Brasil é uma África, só que isso aí é negado. Por exemplo, desde o início, o preto ele começa a aparecer na história do Brasil, não foi bem tarde, se a gente pegar o censo, o IBGE, por exemplo, pardo, o preto não aparecia. Então, e os quilombolas, quando que vem aparecer? No início, a coroa olha para o país e fala, o que nós temos? Uma África. Qual é o primeiro passo? Negar. Nós não queremos um Brasil preto. Então, é deixar esse povo invisibilizado. Porque se tiver invisibilizado, o que eles produzirem de conhecimento de ciência, ninguém vê, é negado. Nada é feito aleatório dentro de uma comunidade. Tem calendário,
tem um calendário agrícola, tem calendário festivo, tudo tem data para fazer, né? E, tipo assim, quem está de fora e não conhece, pensa que tudo acontece de forma aleatória. É igual à natureza. A natureza ela tem uma dinâmica. É como se fosse um calendário. O que, que o homem do campo faz? Ele adequa o calendário dele de vida ao calendário da natureza. Aí os dois ficam trabalhando em harmonia. Sobre essa questão que tu colocou, quando tu perde semente, vamos pegar aqui como referência a semente crioula. Se tu perde semente, acabou, você não tem autonomia. Por exemplo, vou usar como exemplo o milho BT, milho transgênico, que é um dos mais produzidos hoje. Se tu cultiva milho esse ano e no ano que vem você tem que comprar, qual é a autonomia que você tem na produção? E se tu não tiver dinheiro para comprar? Então, você controlar a semente, você controla o que você produz, você controla o que você come e controla a saúde. Nós temos uma sociedade doente, que eu falo que é de semi-mortos. As pessoas estão um pouco bom, um pouco ruim, medicando o tempo todo, mas não está saudável. Então, é estratégia, o que a gente traz sempre para as comunidades? Controle sua semente, controle sua produção, você vai controlar a sua saúde também. Então, se controlar a semente hoje é um processo totalmente desafiador, porque o milho, mais uma vez, trazendo como referência o milho. A polinização do milho ela é aberta. Significa que ele pode polinizar outra lavoura até 500 metros. Até 1 quilômetro é capaz, através do vento. Aí tem lá um quilombola que tem uma lavoura de milho, semente crioula, e do lado tem um fazendeiro que tem uma lavoura de milho, de outro tipo de milho. Polinizou, contaminou sua semente. Quando você plantar no ano seguinte, ela não vai ter produtividade. Você perdeu a semente. Controlar a semente hoje é totalmente desafiador para nós. E se nós não controlamos a semente, nós não controlamos a produção, nós ficamos dependentes do mercado. É uma estratégia você monopolizar a semente. Porque se você é dono da semente, só vai comer se tu fornecer a semente. Ou então se a pessoa conseguir fazer a aquisição. Todo mês, todo ano você vai ter que comprar semente. Então você perdeu o controle. Nós estamos com vários projetos de construir banco de semente dentro das comunidades para que essa semente crioula ela comece a circular, para a gente não ter perda de semente. Aí o que a galera faz? O seguinte, hoje para você cultivar é muito difícil, tem crise climática, muita seca. Não é totalmente verdade. Eu sou agricultor. Como é que acontece? Toda planta, todo ser vivo, ele se reproduz na função de evoluir. Por exemplo, você é geneticamente mais evoluída que seus genitores. Cada planta que surgiu de uma semente, ela é geneticamente mais evoluída do que as anteriores. Então, ela está mais adaptada ao clima, ela está mais adaptada se o clima estiver seco. Aí, o que acontece? Se nós não tivermos esse olhar para a semente nossa, nós vamos começar a acreditar que a semente boa é só a semente do mercado. Só que muitas vezes a semente que é cultivada fora, ela é cultivada com um tipo de solo específico, aquele solo com uma quantidade específica de nutrientes. Aí quando nós levamos para o território que você planta, ela não germina. E quando ela germina, ela não frutifica. Por quê? Porque precisa ter um tipo de solo preparado para aquele tipo de semente. Aí você tem que comprar os insumos, você tem que comprar herbicida, aí você fica dependente total do mercado. Nossa semente mesmo, tipo assim, com essa ideia de criminalizar a semente crioula, que ela é improdutiva em função de condições climáticas, isso não é verdade. Nós temos vários experimentos na região Calunga que a semente crioula ela é produtiva, ela se adapta, ela se torna mais resistente. Um exemplo, a mandioca. Qual é o hábito nosso de cultivar? Mandioca cultiva maniva. Você corta parte dela e planta. Cultivar maniva é você cultivar clone. Se tu cultiva clone com muita frequência, ela vai ficar doente, porque ela não teve um aperfeiçoamento genético. Qual é a estratégia? A mandioca, você pega a mandioca, as espécies, ela vai se cruzar, vai gerar semente. Se ela gera uma semente, ela vai gerar uma nova espécie. Teve uma audiência, até achei engraçado. Um juiz, ele riu de uma quilombola que falou que cultivava semente, que nunca tinha visto que existia cultivo de mandioca de semente. Só que existe. Eu tenho semente que é de origem de mandioca, que é uma semente que ela é mais evoluída para essas condições climáticas que nós estamos vivendo hoje. Então, quando você cria essa ideia que não é mais produtivo, porque tem todo esse desafio com essas condições que nós estamos vivendo, isso é uma mentira contada pelo mercado para que você perda essa semente ou deixe de acreditar que elas ainda é capaz de produzir. Por exemplo, agora passou o período agrícola, está entrando no período festivo.
Quando passa o período agrícola, você passou a parte de produção. Arroz, preto, amarelo, branco, vermelho. Tem uma variedade de arroz ainda que existe no território Calunga. Gergelim tem umas 2, 3 variedades. Tem várias variedades de mandioca, então a produção ainda existe. Só que muitas vezes é contada como se não existisse. E o interessante quando você traz isso é porque esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento, e até mesmo o resultado desse conhecimento, ele ainda não está em larga escala para chegar na mesa do brasileiro, porque existe de fato um plano de apagamento histórico, de apagamento de tradição, de cultura, de expertise, de inteligência. E é tanto, gente, que o Brasil, metade das terras do Brasil pertence a pouquíssimas pessoas, né? E, assim, pessoas brancas, ricas, homens, né? Se vê daí a dificuldade de titular os territórios quilombolas, de demarcar território indígena. A gente vê que existe, de fato, um plano para cada vez mais nos empurrar para a margem, até mesmo se a gente já estava ali. Eu acho que é tirar a gente da margem agora. Acho que o plano mesmo agora é levar a gente para os centros urbanos, cada vez mais os pretos da zona rural indo para a zona urbana, vivendo, né, dentro das favelas, enfim, vivendo em condições que não são parecidas com o que a gente cresceu e o que a gente aprendeu. Então, existe sempre todo lugar onde a gente vai, eles querem extinguir a gente. Se você está no campo, se você cultiva, tá errado, você tem que ir para a cidade para poder ter oportunidade. Se você está na cidade, você tem oportunidade, tá errado, você tem que sumir daqui. Na verdade, o plano é de realmente acabar com embranquecimento do país, eu acho que desde o princípio, né? Exato. E aí, você traz no seu trabalho que a grilagem alterou profundamente, né, o tempo de pousio das roças. Uhum. O que isso revela sobre a relação entre a violência fundiária e a degradação ambiental? Acho que pegando um pouco do que você já traz, né, na outra fala. Tu até deu um pontapé aí, que é o seguinte. Vamos pegar exemplo prático. 200 alqueires de terra. É de uma comunidade. Aí chegou um fazendeiro lá e grilou 100 alqueiros. Essa comunidade ela foi empurrada para o restante que chegou, para esses 100. Quando você diminui o tamanho do território, você vai diminuir o tamanho da área de cultivo. E você vai ter menos áreas, uma área menor para tu cultivar novamente. Com a área menor, você vai ter que cultivar mais vezes no mesmo local. Porque aquele local você não pode deixar ele descansar, porque você não tem espaço mais para cultivar. Essa é uma estratégia de empurrar para forçar que essas comunidades de fato saiam do campo. Por quê? Porque se tu limita o espaço para ela produzir, ela vai ter escassez de recursos. Ela não vai dar o tempo que a natureza precisa para a natureza descansar e para ela cultivar novamente no mesmo local. Então, uma das estratégias é essa. Esse empurramento forçado de deixar uma área limitada para cultivar, é porque assim, ó, é muito conhecimento, é muita ciência dentro das comunidades. Como é que funciona? Você produz o alimento e também você produz a cura para algumas enfermidades. Uhum. Se essa comunidade ela tem uma certa dependência ou independência, é claro que o sistema de comercialização de semente, de medicação, vai ter um olhar. Eu acho que essa falta de vontade política dos governantes, que não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. Regularização fundiária é um problema que é secular, é histórico, a história do país. Primeiro você cria leis de terra que vai pagar não para quem tem direito à terra e quem está sem terra, mas para quem já tem terra. Era assim que funcionava no início. Antes da lei de 1888, da Lei Áurea, tem criada as leis de terra. E tem várias.
Quem libertar mais escravos vai receber uma gratificação. Só que quem compra terra é só quem tem dinheiro. Hoje, quem compra terra é quem tem dinheiro. Terra devoluta, terra do Estado, quem é que compra? Quilombola compra? Não compra. Quilombola titula? Não titula. Por quê? Porque quem vai fazer a compra e quem pode titular é quem pode comprar. Continua a mesma coisa. Então, empurrar nós, encurralar e deixar nós limitados sem poder produzir, nós não conseguimos produzir alimento, não conseguimos fazer extração de folha, de raiz, para preparar a medicação, que aí entra o processo que é parte do raizeiro. Uma planta precisa descansar. Vou dar um exemplo. Tu tem uma planta no seu quintal e tu gosta de tomar chá. Aí tu tira folha, tira caule, tira folha, tira caule e toma o chá. Ah, esse chá não está fazendo efeito. Não vai fazer. Adoeceu a planta. A planta é um ser vivo. Tirou com tanta frequência a casca, a folha e não percebeu que ela adoeceu. Então o princípio ativo dela, ela vai ter mais toxina porque ela tem que começar a produzir anticorpos, sistema de defesa para evitar a contaminação por praga, fungo, bactérias. Então, ela vai aumentar a quantidade de toxina e diminuir a quantidade de princípio ativo. Isso é uma sabedoria que tem, que a galera aprende lidando com a natureza. Aí o princípio ativo da planta ele vai ser reduzido. Quando você tem área limitada, tudo isso vai ser impactado. Essa conexão que o homem tem com a natureza, quando você mata a natureza, você mata o homem. A natureza não precisa de nós para nada. Sim. Quem precisa da natureza é o homem. A natureza ela tem a dinâmica dela, ela se renova, ela muda os biomas, fitofisionomias do cerrado, elas mudam, dinâmica natural da natureza. Só que aí o homem interfere de tal forma que ele acaba impactando. Então essa conexão que nós temos, que é uma conexão que é ancestral, ela vai sendo rompida quando você começa a empurrar a galera com um espaço muito reduzido. Você imagina 50 pessoas que usava uma área de 200 alqueires, que eu dei o exemplo no início. Hoje, essas 50 pessoas têm uma área que é de 60 alqueires de terra. Então, ela pressionada. Uhum. O que elas queriam? Só ficar em paz. Não quer incomodar ninguém. Era só ficar no lugar delas. Mas nem isso, as comunidades, nem indígena, nem quilombola, não tem paz. Só quer lá ficar lá produzindo seu alimento, tirando suas raizadas, fazendo suas garrafadas e pronto. Só queria isso. O que os indígenas queriam também, que é outro povo que é impactado por esse sistema que vem de forma violenta. O Estado o tempo todo comete crime. Uhum. Por quê? Porque está lá na Constituição, direitos fundamentais que não é mantido. Sim. Se está lá, se está escrito e o Estado não executa, é o quê? Crime. E nós fica sem poder fazer muita coisa. Então, a estratégia que a gente usa é ainda usar algumas estratégias de sobrevivência dentro dos territórios. É como eu te falei, que tu colocou a questão da alimentação, da semente que é produzida, o orgânico, um alimento que é mais saudável e nutritivo. Sim. A galera tá, vitamina D tá baixa, D3 tá baixa, B12 tá baixa, B6, biotina, hormônio, tudo desregulado. Se tu fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, nós pegar aqui no campus, quantas pessoas tem aqui que tá com as taxas tudo regulado? Não tem, praticamente ninguém tem. Por quê? O que tu cultiva muito rápido e acelerado, a planta não tem valor nutricional relevante. Agora, uma planta que a gente cultiva lá, que ela nasce, ela cresce, ela tem um tempo para absorver do solo nutriente, faz toda aquela... É claro que o fruto vai estar mais nutritivo, é claro que a semente vai ter um valor nutricional mais alto. Sim. Só que nem isso a gente pode fazer, porque nós temos esse desafio o tempo todo. Além de lidar com o sistema de grilagem, e ainda tem essas questões políticas que não são efetivadas. E isso é importante, o Lorival trazer isso, porque a gente lembra o quão é essencial, o quanto é essencial você saber votar. Porque, assim, o Brasil nunca teve, e eu afirmo isso, o Brasil nunca teve um governo onde valorizasse e desse preferência ou privilégios a esses saberes, né? Mesmo com governos que a gente entende enquanto do nosso lado,
né, de esquerda, a gente ainda vive o tempo inteiro em conflitos com os grandes fazendeiros, com o grileiro de terra, com enfim, quem possui quem é pouco, mas tem muito, né? Ainda é um plano assim de branqueamento, um plano, acho que desde que chegaram aqui, ele é efetivo, ele funciona, porque a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Tanto que, dentro do Brasil hoje, de mais de 8.000 comunidades quilombolas, menos de 5% é titulado do território. E aí a gente precisa explicar de novo o porquê que a titulação do território quilombola é importante para as comunidades continuarem produzindo esse tipo de alimento saudável, de alimento orgânico, puro e tradicional, que cura, não adoece. Porque a gente está vendo aí as taxas de ansiedade, de depressão chegando, as mulheres com alterações de hormônio, né? E aí, quando a gente olha para o nosso corpo, polimicrocisto, mioma crescendo nas mulheres. Uma ideia mesmo de acabamento, de acabar com a população. E a gente precisa entender como tudo isso está ligado ao governo, como que tudo isso está ligado a quem está presidindo o nosso país, a quem está ali representando a voz do povo. Por quê? Se a gente tem um governo que apoia e que financia cada vez mais esses grandes fazendeiros, cada vez mais eles vão produzir em larga escala e em um tempo muito pequeno. Cada vez mais eles vão usar veneno, cada vez mais eles vão usar artifícios artificiais que não fazem bem para a nossa saúde, vai levar para a nossa mesa e a gente vai comer achando que a gente está no hype, que a gente está nadando aí na melhor alimentação do mundo. E olha que o Brasil ainda está um pouco melhor do que nos Estados Unidos. Você vê o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Os norte-americanos consomem alimentos fast food, né? O chamado fast food, numa escala assim absurda, né? A quantidade de pão, de hambúrguer, de comida artificial que essa galera consome é fora do comum. E a gente vê a taxa de obesidade, de mortalidade por obesidade dentro desses países. Quando a gente olha para o Brasil, a gente ainda é um pouco privilegiado, porque a gente ainda consome um pouco mais dos produtos da terra. As populações quilombolas ainda existem e resistem nos seus territórios e ainda produzem para cidades, ainda coloca, né, o alface de qualidade na mesa, o couve de qualidade, o tomate de qualidade na mesa, até o café, que passa por um processo ali a mais de produção, mas tudo isso tem impacto, tudo isso tem a ver com o nosso cenário político. E é importante, gente, se você não regularizou o seu título, eu não sei, acho que já passou o tempo de regularizar o título. Se você não regularizou, acabou. Agora você perdeu sua chance só na próxima eleição para você votar consciente e votar pensando não só em dinheiro, mas no que você coloca na sua mesa, no que você consome no seu dia a dia, na sua saúde, na saúde dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai. E aí, o papo tá muito bom. O Lorivaldo, ele é uma cabeça, assim, um crânio para conversar aqui. Ele já vai explicando como é que funciona. Ele facilita, né, toda esse saber que vem de lá, que vem do território Calunga. E eu queria que você, para finalizar, Lorivaldo, contasse para a gente um pouco que assim, a sua pesquisa ela mostra que o território Calunga passou décadas sem reconhecimento estatal. Como que esse abandono histórico moldou as estratégias de sobrevivência da comunidade? Porque o Quilombo Calunga ainda é um dos territórios mais bem conservados do país e é o maior território em extensão de terra, né, do Brasil. Tem várias comunidades dentro do território Calunga, comunidades que ainda preservam esses hábitos e essas tradições de sobrevivência. Como, né, que esse abandono histórico moldou a estratégia, né? O povo, como disse Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer. Como que os calungas fizeram isso? Uma estratégia que foi usada, se tu for na região, não sei se tu conhece, território Calunga, tem muitas comunidades que é difícil acesso. Uhum. A maioria das pessoas que visitam o território visita só a comunidade de engenho.
Só que existe várias outras, porque a comunidade de Engenho também é uma comunidade com muito atrativo, né? Turística, acaba sendo a comunidade mais visitada. Uma das estratégias foi ocupar as regiões de mais difícil acesso dentro do território. E a outra estratégia foi ocupar os pontos extremos do território. Por isso que hoje é um território bem extenso. Por quê? Porque se começasse a ocupar a região central do território, aí favorecia a grilagem. Aí ia ter esse encurralamento de quem estava ali dentro do território. Então eles começou a ocupar os extremos, formando pequenas comunidades e depois foi ocupando a região central do território. O território Calunga, ele pega o município de Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, Arraias e Paranã. Arraias e Paranã, Tocantins. As anteriores que eu falei, Goiás. Aí uma das estratégias foi essa, estratégia de ocupação, se manter isolado, regiões de difícil acesso. E a outra estratégia foi a questão produtiva que eu coloquei. Por quê? Porque quando você tem esse abandono estatal, essa dificuldade, essa falta de vontade do poder público de reconhecer os territórios e titular, porque aí é direito garantido. Sem titular, a comunidade não tem segurança nenhuma da área que ela está ocupando. Nenhuma comunidade hoje, sem título definitivo, ela tem o direito de fato da propriedade, que é o território. Foi ocupar a maior parte do território, construir plano de gestão territorial também, de ocupação, isso mais recente, para manter essas áreas sob domínio. E a questão produtiva que eu te falei, porque se tu está numa região de difícil acesso, você tem que aprender a produzir o que você come, porque senão passa fome. E para encerrar minha fala, que tu tocou no assunto aí, que eu acho bem interessante, que é sobre a questão da alimentação. Sim. Aqui, vamos pegar aqui esse pessoal aqui da Asa Norte e Asa Sul de Brasília. Aqui no entorno de Brasília tem os CSAs, não sei se tu conhece, Consumidores Sustentados pela Família. Eu já visitei vários. Tem muita galera aqui que alimenta bem, só come alimento natural. Natural. Visitei vários, eles não utilizam agroquímico, nada de química. Aí o que a galera faz? Essa galera aqui que tem dinheiro que pode comprar, passa nos CSAs com a cesta, o que foi produzido durante a semana, eles pegam e levam para casa. Só que aí eu te pergunto, e a galera das periferias, das comunidades? Se uma comunidade lá na zona rural ela deixa de produzir, qual é o alimento que chega para ela? Então, adoecer é totalmente lucrativo. Se não tiver doente, a farmácia vai vender para quem? Verdade. É uma estratégia adoecer o povo. E é uma estratégia adoecer nós, porque se nós fica doente, não tem força para luta, não tem força para produzir, não tem força para fazer nada. Então, é um sistema que ele caminha junto. Se nós hoje fosse internalizar o preço dos impactos do cultivo da soja, o país não exportava soja. Só que aí tem uma desculpa que tem que produzir muito para alimentar o povo. E o povo que está passando fome. Isso é uma mentira. Quando você internalizar no preço, internalizar tudo que é impacto, vai vender, não vende. Só que aí os impactos é socializado com todo mundo. E muitas vezes com pessoas que não contribuíram para aquele impacto. O Cerrado nosso, por exemplo. Tem uma parte da região sudeste do estado de Tocantins que pega uma parte do Calunga. Está entrando num processo de transição para o semiárido. Está mudando a fitofisionomia. Semiárido, nós vamos entrar num bioma que é praticamente seco. Nós vamos conseguir produzir. A água que abastece, o Rio Paranã, que faz a divisa Goiás com Tocantins, está contaminada. Os rios da nascente da região sudeste e do nordeste goiano, que nasce do aquífero Urucuia, que fica na região da Bahia. O aquífero ele diminuiu a quantidade de água. O que acontece? Quando você desmata muito no Cerrado, que é um dos biomas mais altos que tem, chega pouca água na Mata Atlântica e Floresta Amazônica, que é as bases. Se forma menos chuva, menos massa. Então, a seca, ela é um pouco desse reflexo. Sim. Aí não adianta ter alguns cientistas e alguns pesquisadores que falam que você só impacta no microclima. Isso é uma mentira. Por quê? Porque nós vemos os impactos socializados com todo mundo. Sim. Só que aí nós estamos nessa situação. Então a gente adota as estratégias que a gente pode estar adotando para tentar minimizar
esses impactos, sobretudo na questão alimentar, porque se você não tiver saúde, você não faz mais nada. Verdade. O primeiro território nosso é o corpo. Vou finalizar nessa parte, porque a gente muitas vezes, eu cuido lá do território, cuido da comunidade, e seu corpo. Seu primeiro território é seu corpo. As pessoas não têm noção de prioridade, só quando ela já está com o problema. Então, se eu domino, se eu conheço meu território, que é meu próprio corpo, se eu cuido dele, aí sim, o próximo passo é cuidar do território coletivo. Sim. Algumas regiões ali do Piauí também, que é Caatinga, eles, algumas pesquisas, né, que eu li ultimamente, tá virando, não é nem mais semiárido, tá migrando do semiárido para o árido, que é o clima do deserto do Saara, por exemplo, assim, que não tem planta, que não tem nada, assim. A Caatinga já é um bioma de resistência. E aí eu falo da Caatinga porque é da minha região, né? Ali eu passo numa área de transição entre Cerrado e Caatinga, então a gente consegue observar os dois. A gente vê os impactos na Caatinga. A Caatinga já é um bioma de resistência. E aí, se vai ficando mais árido, vai ficando mais difícil ainda das comunidades. E são das pessoas de resistirem ali, tá, gente? Porque a terra continua, a natureza vai continuar ali, ela vai mudar de forma e ela vai... daqui uns dias, nós estamos em lugares inabitáveis. A gente já não vai mais poder viver em algumas regiões porque o clima molda tudo. E o clima tem a ver com a forma que a gente cultiva, que a gente produz, né? Assim, eu queria ficar aqui a tarde toda conversando com você, Lorivaldo, porque é muito importante isso que o Lorivaldo traz, porque valoriza não somente os saberes quilombolas e indígenas, mas também valoriza a vida de quem nem se importa com a nossa vida. Porque enquanto o agronegócio produz em larga escala para exportar, usa veneno em muitas quantidades e ainda recebem financiamento do governo, do estado, para continuarem produzindo nessa mesma quantidade, nessa mesma escala, as comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais não recebem nenhum tipo de colaboração, nenhum tipo de crédito, e os que têm são de dificílimo acesso, assim, eles criam realmente regras e burocracias para as comunidades não acessarem, para o povo não acessar esse tipo de crédito, não consegue produzir, não consegue produzir nessa quantidade, mas ainda produz para poder manter a sua vida aí. Então, assim, se seu filho hoje está vivo, você tem que agradecer muito às comunidades quilombolas, indígenas, às comunidades tradicionais que ainda produzem alimento, que ainda vivem de uma forma em harmonia com a natureza. Acho que nem só a harmonia com a natureza, que ainda se sentem parte da natureza e não usam ela para poder se enricar, né? Porque se você entrar em qualquer comunidade quilombola hoje, você não vai ver ninguém milionário porque tá plantando milho ou feijão ou arroz. A galera ali tá plantando só para sobreviver, para manter uma saúde bacana ali, para manter um território preservado, para manter a natureza viva, porque a gente precisa dela. Eu queria muito agradecer a sua participação. Gostaria que você, se tiver disponibilidade numa próxima, voltasse aqui para o nosso estúdio para conversar mais sobre outros assuntos também, não só sobre alimentação, que eu vi que você tem um currículo enorme aí em muitas áreas. É um cara cabeça mesmo, é crânio para conversar. O Lorivaldo, ele é coordenador da CONAC também, né? Coordenador suplente na CONAC. Correto. Da Coecto. E é isso. Muito obrigada. Valeu. Aqui hoje. Muito obrigado. Valeu aí, galera que tá na escuta aí. Boa tarde a todos. É isso, gente.